Vamos lá, começando então oficialmente agora. Nós estamos nessa campanha, 7 semanas de intimidade com o Espírito. Quero, antes de começar a falar propriamente sobre o livro de Atos, lembrar o que é que nós temos preparado para você. Todas as terças-feiras nós temos o vídeo no YouTube. Nas quintas-feiras, a reunião por Zoom, que você precisa se inscrever pelo aplicativo, acessar o link pelo aplicativo da igreja. E nos sábados, o estudo então de 4 capítulos do livro de Atos. Além disso tudo, existe no Instagram aqui da igreja as orientações com os textos bíblicos para cada semana, para você estudar, orar, ter a sua devocional, o seu tempo com Deus, e tudo isso vai ser muito enriquecedor para a tua vida. É impossível alguém separar todo esse tempo para buscar com direção, estudar a palavra, ouvir as mensagens e não ser muito abençoado. Com certeza Deus tem coisas maravilhosas para vocês todos, tá bem? Então, vamos lá começar especificamente aqui no nosso estudo do livro de Atos. Como eu falei, semana passada já tivemos os primeiros 4 capítulos de Atos com o pastor Ramon, e hoje nós vamos continuar com o capítulo 5, 6, 7 e 8, tá bem? Esses 4 capítulos, gente, que eu fiquei incumbido aqui de trazer para vocês, eles têm muito assunto, tem muita coisa importante aqui para a gente estudar, então eu vou tentar ser bem objetivo, não vou ler tudo, né? Vou ler alguns trechos importantes, alguns talvez eu pule aqui, mas eu vou comentar com vocês. Então vamos começar aqui com o capítulo 5, eu vou primeiro ler o capítulo 5 inteiro e a gente então fala sobre ele, tá bem? Atos capítulo 5 diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. Sobreveio grande temor, e toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isso é, a seita dos saduceus, tomaram-se de grande inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Eu vou parar por aqui, no versículo 20, vou comentar o que nós temos visto até aqui, né? Nosso início aqui do capítulo é com uma cena muito inusitada, né? E que é bastante chocante para todo mundo quando a gente vê que Ananias e Safira morreram por mentirem ao Senhor. E esse é um texto que desperta muita curiosidade, muita dúvida para algumas pessoas,
porque o castigo foi instantâneo e bastante radical, ou seja, morreram, né? O que acontece, gente? O que a gente precisa entender naquele momento ali? O texto está nos narrando um momento maravilhoso de implantação da Igreja de Jesus. Um momento em que as pessoas estavam cheias do Espírito. Um momento em que Deus estava fazendo coisas tão maravilhosas que, como a gente vê no texto aqui, as pessoas traziam os enfermos pela rua, pelos caminhos, no meio da multidão, para que ao menos a sombra de Pedro passasse sobre eles e essas pessoas eram curadas. Ou seja, a evidência da ação do Espírito era tão forte, tão tremenda, tão maravilhosa, que era simplesmente, não tinha como contestar, não é? Deus estava fazendo grandes coisas. Quando a gente recebe pouco, a gente é pouco cobrado. Quando a gente recebe muito, a gente é muito cobrado. Aquele momento, ao meu entender, é muito semelhante ao que aconteceu na época em que Deus libertou o povo do Egito e eles começaram a tomar posse da terra prometida com Josué. Ali estava então iniciando o povo de Deus, iniciando o povo de Israel, iniciando a história de uma nação, e também era um momento crucial, um momento importante onde não podia haver margem para desvios, porque um pequeno desvio logo no início causa um grande transtorno lá na frente. Imagina você andando numa estrada, não é? Se você tem uma viagem de 500 quilômetros, quando chega lá, nos últimos quilômetros você pega um desvio, bom, só faltaram 2 quilômetros, você corrige e volta. Mas se você se desvia logo no início, se você vai sair de São Paulo, por exemplo, para ir para o Rio de Janeiro, em vez de pegar a Dutra, você pega a Regis Bittencourt, digamos assim, logo no início, depois de andar 500 quilômetros, você vai ver que diferença, que tristeza, quantas consequências de um erro logo no início. Então, o que Ananias e Safira fizeram foi grave, mas não é mais grave do que os pecados que muita gente comete hoje em dia. E ninguém cai morto por causa disso, não é? A disciplina de Deus não é tão instantânea e nem radical como aconteceu aqui. E as pessoas às vezes lendo esse texto se assustam, porque realmente é algo, como eu disse, inusitado, diferente, fora do padrão, vamos dizer assim. Mas por que foi fora do padrão? Eu entendo que é justamente porque era um momento diferente. Era um momento de início da igreja. Se no início da igreja, no momento em que todo mundo está cheio do Espírito, Jesus acabou de ressuscitar, aparecer para eles, o Espírito Santo acabou de descer sobre todos, os milagres estão acontecendo todos os dias aos montes, gente. Se nessa hora Deus não exercesse uma disciplina firme, as coisas logo no início iam se desencaminhar. Mesma coisa, como eu disse, no caso do pecado de Acã, lá quando Josué está tomando posse da terra prometida, Acã comete um pecado, ele esconde algumas coisas que Deus tinha proibido de guardar, ele pega ouro, prata, uma capa babilônica ali e ele guarda para ele. Deus tinha dito para não guardar nada. E Acã morre também por causa desse pecado. Então veja bem, é a mesma coisa. No início da história de Israel, no início da história do povo ali como nação, tomando posse da sua terra de fato ali e se constituindo como nação. Se Deus permite que as pessoas comecem a se desviar, se Deus não trata com firmeza e não gera ali o temor para que eles se endireitem e comecem bem, não estabeleçam um bom fundamento, as consequências lá na frente seriam muito graves. No início da igreja, se você não tem uma providência firme, também isso traria muitos problemas. Veja que aqui no caso de Ananias e Safira, as pessoas estavam tão cheias do Espírito, elas voluntariamente vendiam as suas propriedades, distribuíam, traziam ali aos pés dos apóstolos. Isso era todas as necessidades da igreja e das pessoas ali eram supridas. Eles estavam com um desprendimento tão grande. E Ananias e Safira vêm com um espírito de avareza, de mentira, querendo a glória, o elogio por ter entregue a sua propriedade, mas na verdade mentiram. E eles não precisavam, eles não eram obrigados a entregar a sua propriedade. O que eles não podiam era mentir numa situação tão séria, tão importante, logo ali no início da igreja. Eu diria para vocês que é como acontece muito conosco, como pais, nós precisamos administrar a disciplina dos filhos. E muitas vezes a gente
pode achar que uma situação se resolve apenas com uma conversa e não dar uma disciplina mais séria. Isso pode ter problemas. Às vezes a gente erra porque a gente dá uma disciplina muito severa num momento em que bastava uma conversa. Você tem que entender que Deus, ele é soberano, ele é santo, o julgamento de Deus nunca vai ser equivocado, ele sabe exatamente o que está fazendo, ele sabe qual é a dose da disciplina necessária para aquele momento, ele é justo quando executa a disciplina, porque Deus pode fazer aquilo, Deus tinha o poder de executar, ele é santo, ele é justo diante do pecado, ele pode administrar a disciplina sobre os seus filhos, e ele não está errado quando ele usa de uma disciplina mais severa. Se ele, na sua misericórdia e graça, e na sua sabedoria e conhecimento de todas as coisas, resolve agir de uma maneira mais branda, isso é graça pura, a gente deve somente agradecer. Mas Deus pode, sim, exercer a disciplina de uma maneira mais severa. E ele, dentro do conhecimento completo que ele tinha das coisas, sabia que ali precisava de uma disciplina rápida e dura. Nós, como pais, erramos, como eu falei. A gente não tem o conhecimento completo, a gente não tem o entendimento completo das coisas. E aí podemos errar, às vezes exercer uma disciplina muito rígida no momento, ou sermos muito frouxos, deixando a coisa correr quando deveríamos frear. Então, nós ficamos em dúvida, mas veja bem, com Deus não tem esse perigo. Não há nenhum perigo de Deus ter exagerado na disciplina, porque ele é onisciente, ele sabe quais seriam os resultados daquela ação. Ele sabe quais seriam os resultados de não exercer aquela disciplina. Agora, veja bem, diante do arrependimento existe o perdão de Deus. Algumas pessoas talvez se perguntem sobre isso, né? Pastor, mas será se eu cometi algum pecado, então eu estou sujeito a sofrer algo assim? Não, Deus te perdoa. Com certeza, Deus te perdoa e perdoa qualquer pecado se você foi lavado pelo sangue de Jesus, se você se arrepende. O que aconteceu ali não foi um castigo, você tem que entender isso como uma disciplina. Você tem que entender que Deus estava ali, através do exercício daquela disciplina, tratando com o povo inteiro, com uma igreja que estava nascendo e que precisava caminhar em santidade. Imagina só, início da igreja, começa um pecado desses e fica por isso mesmo e não é tratado. Isso traria consequências gravíssimas. E a gente sabe o quanto Deus zela pela sua igreja, o quanto Deus zela principalmente pelo seu propósito. Ele sabe o que está fazendo. Então, quando eu vejo um caso como esse de Ananias e Safira, se eu for interpretar naturalmente, eu ficaria chocado. Mas quando eu sei que por trás da decisão aqui existe um Deus soberano, um Deus que conhece o futuro e que sabe dosar a disciplina necessária para cada momento, então eu fico em paz. Amém? E Deus continua tratando conosco assim da mesma maneira hoje. Ele nos disciplina porque nos ama, ele nos disciplina pelo zelo que ele tem pela nossa vida, pelo zelo que ele tem pela igreja, mas ele faz isso dentro da sua onisciência, dentro da sua sabedoria, da sua graça, e naquele momento era o mesmo Deus. Deus é gracioso como sempre foi, Deus é misericordioso como sempre foi, mas a disciplina sobre Ananias e Safira tinha que ser firme por causa do momento que eles estavam vivendo. Então, eu acredito que isso é o que me dá o entendimento claro disso. E quando as pessoas perguntam, mas por que isso não acontece hoje? Porque hoje é um outro momento, é um outro tempo, a igreja já cresceu, se estabeleceu, existem milhões de crentes pelo mundo, e quando um crente comete um erro, Deus não precisa tratar com a mesma rapidez e dureza que tratou ali com Ananias e Safira, porque não estamos naquele mesmo contexto, né? Então, é uma questão de administração. É o que você faz como pai, como mãe, quando você administra um filho. Uma hora você entende que basta uma conversa, em outros momentos você vai e dá uma disciplina mais severa, porque entende que aquele momento exige uma disciplina mais severa. Deus sabe o que faz e Ele administrou de uma maneira perfeita tudo isso. Amém? Logo depois, então, o versículo 12 diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e que eles se reuniam de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes,
tanto de homens como mulheres, agregados ao Senhor, ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Então o texto aqui já mostra imediatamente, na continuidade, que existe um grande mover de Deus. Milagres, prodígios, curas acontecendo. Todo mundo vendo aquilo acontecer, gente. E o que eu acho interessante da gente observar em Atos é que uma obra tão grande está começando, a igreja de Jesus está sendo implantada ali, e a gente vai ver mais à frente, logo no próximo capítulo, que gradualmente começa a haver alguma organização, mas o início não tem organização nenhuma, é simplesmente o Espírito de Deus controlando todas as coisas e fazendo com que o Evangelho crescesse, operando sinais, maravilhas, fazendo milagres, curas, e todo mundo sendo impactado por aquilo. Logo a seguir a gente vê que começa também a perseguição, não é? No versículo 17 diz: levantando-se porém o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isso é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Então aqui veja, gente, algo tão tremendo acontecendo. Eu acho que não existe momento histórico tão grandioso como esse. Eu creio que o nascimento de Jesus, a morte de Jesus na cruz, esse momento de início da igreja, são os momentos mais importantes da história. É o momento em que esse novo tempo da graça está surgindo. E de uma maneira tão poderosa. Todo mundo deveria ser, você pensando naturalmente, você diz assim, todo mundo devia se converter, gente, devia olhar para aquilo e se entregar logo a Jesus e entender as coisas. Não. Ainda assim, diante de toda aquela demonstração de poder, havia pessoas com o coração duro, havia pessoas ali com o coração reticente, pessoas tomadas de inveja, pessoas que andavam na carne, e aí nós vemos como mesmo com todo esse poder, mesmo com essa unção demonstrada, muitas pessoas vão se converter, muitas pessoas vão se entregar ao Senhor, mas sempre existirá também a perseguição. O avivamento não anula a perseguição. Os grandes avivamentos aconteceram muitas vezes debaixo de grande perseguição. O avivamento traz mudança, gente, e as pessoas resistem muito à mudança. As pessoas estabelecem culturas, estabelecem formas de agir, estabelecem poderes, e sempre que há uma mudança existe uma grande movimentação e pessoas vão aderir, pessoas vão se revoltar. No caso aqui, os saduceus, movidos de inveja, começaram a se levantar contra tudo aquilo que estava acontecendo. Nós vemos depois que veio inclusive a prisão, né? Diz, levantando-se porém o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isso é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Aqui eu queria fazer mais uma pergunta para você. O livro de Atos é cheio de coisas assim, que a gente olha e fala assim, por que isso aconteceu? Ou por que não acontece hoje? A gente tem que entender que é um livro histórico, e ele está narrando um momento de transição, um momento em que Jesus acabou de subir aos céus, a igreja está sendo implantada, amém? Então nós precisamos olhar para esse momento e entender que nem tudo que aconteceu ali vai acontecer sempre do mesmo jeito, mas isso não quer dizer também que Deus não possa agir novamente da mesma maneira. Simplesmente está tudo no controle de Deus. Amém? Então, a pergunta aqui é a seguinte. O apóstolo Paulo, ele escreve, por exemplo, a carta aos Filipenses de uma prisão. Né? Não só essa, mas outras. Ele sofreu perseguições terríveis. Talvez a pergunta aqui na cabeça da gente seja assim, ou na cabeça do próprio apóstolo Paulo poderia ter passado, né? Por que eu fui preso aqui e não apareceu logo um anjo e me soltou? Por que aqui, na hora que acontece a prisão, imediatamente um anjo aparece e liberta eles? Gente, por que não é assim todo dia? Essa é a pergunta errada que a gente faz. A gente quer controlar o que o Espírito de Deus faz. A gente quer controlar o avivamento.
A gente quer modular o avivamento ao nosso gosto. A gente quer que o Espírito Santo faça aquilo que nós queremos que ele faça. E ele é Senhor. Lembre-se sempre, Deus é soberano, ele conhece o futuro. Por que é que Deus cura uma pessoa que está há 3 anos com uma enfermidade e num dia ele chega ali num culto e é curado? Por que não foi com 2 anos e meio já liberto e curado? Por que foi no 3º ano e não com 3 anos e meio ou 4 anos? Por que não foi um dia antes? Não é? A gente fica querendo controlar o que o Espírito de Deus faz. Um dia acontece um culto na igreja e aquele avivamento, as pessoas são curadas e você pensa, mas por que semana passada não foi assim? A gente quer controlar o que o Espírito de Deus faz. Simplesmente aqui, Deus, na sua soberania, resolveu libertar os apóstolos imediatamente. Por quê? Porque ele sabia o que ele queria fazer, ele sabia qual era o resultado prático para a evangelização, para o crescimento da igreja, e decidiu naquele momento libertá-los. Em outros momentos, a pessoa, como o apóstolo Paulo, foi preso e passou um bom tempo ali preso. E teve que ter paciência e entender que Deus continua soberano e dentro daquela situação em que ele estava preso, Deus continuava trabalhando. Ele escreve aos Filipenses e diz assim que aquela situação dele estar preso contribuiu para a pregação do Evangelho. Contribuiu para que o propósito de Deus acontecesse. Amém? Então acho que uma lição importante que a gente tira daqui é que nós não controlamos o que o Espírito de Deus faz. O avivamento não é algo que a gente possa dosar. A gente busca, a gente clama, a gente pede. E Deus faz da maneira como Ele quer. Ele pode derramar hoje, enquanto você está ouvindo essa mensagem aqui, um dom sobre a sua vida. Ou pode ser que seja na semana que vem. Ou pode ser que seja daqui a mais tempo. Ele faz como Ele quer. Eu vejo, por exemplo, muitas pessoas inquietas, às vezes, quando não receberam um dom espiritual ou não falam em línguas ainda, e eles começam a se perguntar, Deus, por que eu vou na igreja, eu fui na vigília, eu vejo lá as pessoas já receberam esse dom, eu desejo e não aconteceu comigo ainda. E a pessoa está ali clamando e simplesmente vai acontecer na semana que vem. Deus é soberano. A nossa parte é buscar, é abrir o coração, deixar Deus fazer as coisas na nossa vida, não colocar obstáculos. Mas como Deus faz? Por que Ele faz? Não sei. Eu me lembro de um encontro que nós fizemos, por exemplo, em que uma pessoa, no sábado à noite, houve uma ministração sobre o enchimento do Espírito, e muitas pessoas ali foram cheias do Espírito, falaram em línguas, receberam dons, e a pessoa ficou chateada, triste, porque ela disse assim, comigo não aconteceu nada. O fogo está caindo aí, os outros estão sendo abençoados e comigo não aconteceu nada. E ela foi dormir naquele dia, foi para o seu quarto depois do culto, decepcionada, sem entender o que é que estava acontecendo, e sozinha no quarto ela foi cheia do Espírito naquele momento, então, e passou um tempão orando em línguas. Por que aconteceu lá no quarto dela e não no momento em que ela estava no culto? Por que as coisas acontecem desse ou daquele jeito? Não é uma pergunta boa para se fazer, porque nós não vamos entender todas as coisas. Nós não vamos compreender e conseguir explicar tudo o que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. Existem uma série de coisas que podem estar influindo, a nossa própria fé, a nossa entrega, enfim, o que compete a nós é buscarmos a Deus. Ele vai quebrar as cadeias e libertar da prisão imediatamente? Ele vai deixar que o apóstolo fique ali um mês pregando dentro da cadeia? Deus é quem sabe. Ele administra o tempo, ele administra as coisas de maneira perfeita. E a nós cabe entender e descansar na vontade de Deus. Amém? Às vezes eu vejo pregadores nos nossos dias, pessoas mais, vamos dizer assim, fora da vontade de Deus realmente, muitas vezes manipulando o povo, e prometem coisas assim de uma maneira genérica, prometem coisas de uma maneira instantânea. Não é? Deus vai te libertar. Clica aqui, dê um like aqui e Deus vai abençoar a sua vida. Não é assim que a vida funciona. O Espírito de Deus é soberano, ele tem planos personalizados, ele conhece você pelo nome. Ele sabe onde você vai estar amanhã, ele sabe onde você vai chegar, ele sabe como te conduzir até o ponto que ele quer. Então, confie na vontade de Deus, na soberania de Deus.
Não seja iludido pela sua própria ambição de controlar as coisas e nem iludido por outras pessoas que te prometem que eles são os intermediários, que eles são as pessoas que vão controlar as coisas e que se você for na liderança dele, ele vai fazer com que tudo aconteça, ele é o administrador que vai destravar e liberar as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Cuidado com esse tipo de coisa. Confie que Deus sabe o que faz. Confie que Ele é soberano. Confie que Ele controla a tua vida, Ele conhece a tua vida, as tuas necessidades. Às vezes algo que você deseja para hoje não vai ser bom se vier hoje. Talvez seja bom se vier amanhã. Talvez seja bom acontecer antes. Deus sabe o que faz. Se você descansar nele, vai ser tudo muito mais tranquilo e mais seguro, porque o Espírito Santo sabe como fazer as coisas na hora certa. Amém? Então depois nós vemos que os guardas ficaram atônitos ali, não é? Os apóstolos tinham sido presos e já não estavam ali. No versículo 25 em diante diz que alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Quer dizer, saíram da cadeia e já estavam lá ensinando o povo. Eles foram trazidos ao sinédrio, o sumo sacerdote os interrogou, proibiram que eles continuassem pregando, e aí Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então veja bem, Deus o livrou da cadeia? Sim. Mas logo nesse momento aqui, nós vamos ver que eles foram açoitados. Continuaram sendo perseguidos. Eles não mudaram o seu propósito, não mudaram a sua fidelidade diante de Deus. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Quando a gente busca a Deus, a gente precisa estar disposto a enfrentar qualquer que seja a circunstância e saber que Deus é soberano e que sempre vale mais buscar a Deus. Amém? Depois aqui ainda, eu acho que eu vou precisar dar uma adiantada, gente, porque são 4 capítulos e como eu disse, tem muita coisa nesses 4 capítulos aqui. Mas nós vemos ali o conselho de Gamaliel. Quando essa perseguição começa, o versículo 34 diz que levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E ele disse, o conselho de Gamaliel basicamente foi o seguinte: olha, de vez em quando se levanta um líder aí e o negócio dá em nada. O cara diz que vai fazer, vai acontecer e acaba que não prospera. Então vamos deixar assim como está, não vamos perseguir esses cristãos de maneira assim tão severa. Se for de Deus, vai prosperar, se não for, não vai. E isso foi importante para que amenizasse temporariamente a perseguição. Agora eu queria dizer uma coisa para vocês sobre o conselho de Gamaliel. Ele é relativo, não é uma verdade absoluta, gente. Foi útil que esse Gamaliel se levantasse e desse esse conselho para que a igreja tivesse um pouco de liberdade ali, não fosse perseguida de maneira muito intensa. Mas o que ele disse não é uma verdade absoluta. Não é verdade que sempre que algo prospera é sinal da bênção de Deus. Não é verdade que tudo que é de Deus vai prosperar facilmente. Não é verdade. Simplesmente nós podemos observar hoje mesmo. A Bíblia diz que muitos falsos profetas se levantariam. Nós vemos igrejas que não pregam nada do Evangelho, que se desviaram completamente. Igrejas que nem devia ser chamada de igreja, gente, porque começou num fundamento errado, caminha num fundamento errado, estão levando o povo para um caminho errado e estão prosperando. Eu não vou citar aqui nome de denominações, nada desse tipo, mas eu quero que você observe como acontecem as coisas na vida. Existem seitas que existem há 500 anos, gente. O fato dela durar tantos anos não significa que Deus está abençoando. Não é? Então tem uma seita, uma heresia que surgiu há 300 anos e se propaga e chegou no mundo inteiro. Não quer dizer que seja algo que tenha a bênção de Deus. E existem movimentos que são fiéis a Deus e nem sempre estão crescendo de uma maneira gigantesca e alcançando o mundo. Esse conselho de Gamaliel foi útil, mas ele é parcial, tá? Não é uma verdade absoluta. Não podemos assumir isso como verdade na hora de julgar as coisas. Por exemplo, eu vou para aquela igreja ali porque aquela igreja está crescendo muito, está prosperando, porque aquela denominação está se espalhando pelo
Brasil inteiro e pelo mundo, então eles são fiéis a Deus. Não, não é verdade. Pode ser que eles não sejam fiéis a Deus e estejam crescendo na base do engano. Né? Então tome cuidado com isso na hora de fazer a avaliação das coisas. Um líder que alcança milhões de pessoas não é necessariamente um homem de Deus. O anticristo vai ter domínio sobre muita gente e não é um homem de Deus, com certeza. Deu para entender? Vamos lá para o capítulo 6? Desculpa se eu estou correndo aqui, eu não consigo nem ler os comentários de vocês, tá bom, gente? Eu preciso passar aqui pelos 4 capítulos, eu tenho que ler o texto, falar. Se eu parar aqui para ler e interagir com vocês, aí eu não consigo mesmo seguir adiante. Mas eu sei que vocês estão ouvindo, recebendo, meditando sobre aquilo que está sendo dito e que Deus vai abençoar muito a tua vida. Amém? Vamos lá para o capítulo 6. O capítulo 6 mostra que, eu vou ler para vocês o início aqui, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então vou parar por aqui. A igreja começou de uma maneira, eu diria espontânea, mas não é espontânea, na verdade, com direção e bênção de Deus, não é? Mas do ponto de vista humano, veja bem, quem foi que planejou como é que seria a igreja? Quem foi que estabeleceu as metas para essa igreja? Gente, estamos estabelecendo aqui as metas, os 12 apóstolos reuniram o povo e disseram: olha, nossa meta para esse ano... Não tem. Não tem meta, não tem método, não tem nada. Só tem unção do Espírito. Deus fazendo milagres. A única organização que existe aqui é a espinha dorsal, a essência, que são os apóstolos que andaram com Jesus, foram ensinados por ele e tinham a incumbência de dirigir o povo aqui. Eles eram aquele conselho onde toda a sabedoria e direção iria ser dada. Mas em termos de metodologia, o que a gente vê é o Espírito de Deus fazendo as coisas e tanta gente se convertendo tão rápido que não dava tempo de correr atrás da organização. Hoje nós passamos por isso às vezes, né? A nossa igreja, a Yah Church, passou por isso agora nesse tempo da pandemia. Nós tivemos que nos adaptar às novidades e graças a Deus foi um movimento tão tremendo que no meio da pandemia a igreja cresceu muito mais rápido do que antes. Nós começamos a alcançar pessoas no mundo inteiro. Essa semana mesmo mandamos o pastor Israel lá para Portugal. Existem células em outros lugares do mundo. Temos aqui pessoas conosco que são da Suíça, da França, de outros lugares, do Brasil inteiro, e foi um mover, e nós estamos correndo atrás de criar a estrutura, a administração, a organização para isso. Mas Deus vai primeiro e faz e cria as oportunidades e a gente vai então tentando organizar. Foi isso que os apóstolos viveram aqui. A igreja cresceu de uma maneira tão espontânea, mas começam a surgir problemas, começam a surgir dificuldades. As pessoas estavam sendo negligenciadas ali no cuidado. Então os apóstolos disseram: olha, nós não podemos deixar a pregação da palavra, nós não podemos deixar a oração para cuidar desse assunto administrativo. Então vamos criar uma organização. E aí que surgiu então o diaconato. Os diáconos foram eleitos para que eles cuidassem dessas tarefas. A igreja hoje continua assim, gente. Eu queria dizer para vocês, uma das coisas mais difíceis de se fazer um curso ou escrever é a área de eclesiologia, ou seja, a organização da igreja. Algumas igrejas históricas com muita tradição são extremamente fechadas. Elas continuam fazendo o que faziam há 100 anos, há 200 anos. Elas criaram uma estrutura e ficaram presas nela. Mas não é isso que a gente vê no livro de Atos. Se você tentar criar uma eclesiologia no livro de Atos,
e dizer igreja tem que ser desse jeito, igreja tem que ser daquele jeito, você vai ficar confuso, porque as coisas foram simplesmente acontecendo, o Espírito de Deus criando as oportunidades e a igreja então se adaptando. Então há uma organização, existem líderes, existem, logo depois nós vamos ver outros dons aqui se levantando, apóstolos, mestres, evangelistas. Existem, Paulo quando chegava numa igreja estabelecia bispos, ou seja, ele estabelecia uma liderança. Mas toda a organização da igreja é algo que tem que ser sempre dinâmico, algo que se adapte ao que Deus está fazendo. Vou dar um exemplo para vocês. Nós fazemos hoje na igreja batismos à distância. Nós fazemos um batismo virtual. Nós nunca tínhamos pensado em fazer isso. Nós nunca escrevemos em algum lugar que batismo pode ser feito desse jeito. Simplesmente a necessidade, o fato de nós vermos que pela internet estamos alcançando pessoas que estão se convertendo em lugares onde não há ninguém próximo deles para batizá-los, e estamos fazendo o batismo à distância. Talvez alguém apegado a tradições, a forma, vai dizer assim, isso é um absurdo, essa igreja é uma igreja que está fazendo uma heresia. Não, não tem heresia nenhuma aqui não. Existe autoridade estabelecida, as pessoas estão sendo batizadas na autoridade de uma igreja constituída, de pastores constituídos, e simplesmente a distância não é o que mais importa. Não é? Se uma pessoa está lá no sertão sozinha e quer ser batizada, ela vai se batizar, e nós à distância estamos dando o comando aqui, participando junto com ela ali. Espiritualmente estamos unidos. Agora, se a gente ficar apegado à forma, à maneira de agir, as coisas ficam complexas. Então nós criamos estruturas, criamos organizações, mas essas organizações não são a essência da igreja. Elas são uma necessidade para que se organize o trabalho do corpo de Cristo. O essencial é a obra do Espírito. O essencial são os dons que Deus distribui a cada um. O essencial é a vida comunitária. Essencial é a submissão à autoridade constituída. Agora, a forma como as coisas acontecem, ela vai sendo transformada. Outro ensino importante dessa eleição dos diáconos aqui, eu quero já citar, vou adiantar um pouquinho aqui, um texto que eu ainda não li, mas logo a seguir nós vamos falar sobre Estevão, que era um desses, e a maneira ousada como ele pregou o Evangelho. Depois a gente vai ver Filipe, que era outro desses diáconos aqui, e a maneira ousada, linda, maravilhosa como ele pregou o Evangelho e como houve perseguição tanto a um como a outro. Então eu quero dizer para vocês, quando você exerce um cargo na igreja, quando você exerce um ministério na igreja, a sua vida não está limitada às atividades que você exerce naquele ministério. Quero que você entenda o seguinte: Estevão foi eleito como diácono para servir à mesa, para que as pessoas não fossem negligenciadas. Filipe também. Só que o que nós vemos na vida deles são pessoas cheias do Espírito, pregando o Evangelho com ousadia e fazendo coisas maravilhosas, muito além do simples cargo que eles tinham. Então a sua vida cristã não pode ser definida pelo cargo que você exerce na igreja. Amém? A sua vida com Deus, a obra do Espírito na sua vida é muito maior do que o cargo que você exerce na igreja. O cargo, a posição que você exerce, ela precisa ser parte também da obra do Espírito. Você precisa exercê-la no poder do Espírito. Mas a obra de Deus na sua vida, a sua vida com Jesus, não está limitada ao que você faz na igreja. Você pode ser uma pessoa estabelecida na igreja, por exemplo, para fazer um trabalho administrativo. Você está lidando com planilhas, com controles de coisas que precisam ser organizadas. Mas a sua vida não é aquilo. A sua vida com Deus precisa expressar o poder do Espírito em tudo que você fizer. Pregando o Evangelho, orando pelas pessoas, abençoando vidas. Uma coisa não pode excluir a outra. Amém? Quando nós vemos aqui esses homens, eles estavam sendo eleitos para organização. Talvez você pensasse assim, humanamente falando, né? Como é que a gente faz? Bom, precisamos de gente organizada. Tá, vou pegar pessoas com tal perfil de personalidade, vou pegar pessoas com tal capacidade de administração, com determinada formação. Não. Eles escolheram homens cheios do Espírito. E esses homens cheios do Espírito transcenderam muito aquela atividade para a qual eles foram eleitos.
Eles não eram somente diáconos, cuidando da mesa, cuidando da distribuição da ação social ali entre os membros. Não. Eles eram cheios do Espírito e faziam obras maravilhosas exatamente no mesmo nível que os apóstolos, gente. Havia milagres acontecendo, havia unção do Espírito sobre a vida daqueles homens na vida cotidiana, na maneira como eles lidavam com o mundo. Você precisa ser assim também, gente. Se nós somos crentes somente religiosos, apegados a uma função, sabe? Se eu sou a pessoa que toca guitarra, eu vou só tocar guitarra. Se eu sou o líder do louvor, eu vou liderar o louvor. E a minha vida se limita àquilo que eu faço. Eu sou diácono, eu trabalho aqui na introdução, em cuidar da organização, eu vou fazer só aquilo. Não. Você precisa ser cheio do Espírito, viver uma vida de impacto sobre as pessoas, muito além de qualquer cargo que você exerça. E, inclusive, sem depender de cargo. Eu vejo pessoas na igreja que chegam lá e dizem assim: pastor, eu quero servir a Deus e tal, me dá um cargo aí, me dá eu quero saber em que lugar eu vou servir. A sua vida, primeiro lugar. Você precisa ser cheio do Espírito, você precisa buscar a Deus, você precisa servir a Deus sem cargo nenhum. Você precisa servir a Deus pelo poder do Espírito que se manifesta na sua vida. E aí essa sua fidelidade, essa sua vida com Deus vai ser notada e nós vamos direcionar você para servir em determinadas áreas. Mas o essencial é a vida com Deus, é o fluir do Espírito na tua vida. Amém? O cargo que você vai exercer ou não, tanto faz. Conheci pessoas muito fiéis a Deus, servindo a Deus de uma maneira maravilhosa, sem ter título nenhum, sem ter cargo nenhum. Simplesmente estava fluindo, esbanjando, fluindo na unção do Espírito e mostrando a vida que tinha com Deus, o poder de Deus na sua vida. Amém? Então, nós aprendemos isso aqui nessa maneira como os diáconos foram eleitos. E logo depois, então, eu vou ler aqui o versículo 9, diz que levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus, sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que lhe puseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Aqui tem um outro assunto que é bastante extenso, complexo, mas que eu acho que vale a pena a gente falar. O poder do Espírito muitas vezes vai suscitar oposição. Uma hora a gente viu os saduceus se levantando contra, outra hora você vê um fariseu se levantando contra. Agora surge aqui esse pessoal dessa chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, alexandrinos e etc. Sempre se levanta alguém de um grupo que se considera o representante de Deus, de um grupo que se acha correto, grupos que cristalizam uma forma de agir e uma forma de pensar, e quando o Espírito de Deus age de uma maneira livre, isso choca o modo de agir deles e faz com que se levante perseguição e tudo mais. Então a gente precisa saber que a nossa fidelidade tem que ser a Deus, como o próprio apóstolo Pedro disse antes: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E nós precisamos guardar no nosso coração para que não entre na nossa mente esse espírito sectário. A gente fala tanto disso nos nossos dias, né? Como o mundo está polarizado. O que acontece? As pessoas se tornam reféns de um pensamento, de uma ideologia, reféns de uma instituição, reféns de um tipo de pensamento. E isso, quando se cristaliza, faz com que as pessoas se fechem. Elas se tornam, elas emburrecem, na verdade. Toda ideologia, tudo que formata e prende as pessoas, acaba fazendo com que elas
percam a capacidade de discernir as coisas, e muitas vezes elas, até bem intencionadas no seu coração, na sua mente, se levantam contra algo que é bom porque não se encaixa na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Nós somos representantes de Deus aqui na Terra, nós todos, não os pastores ou os líderes somente. Nós, como povo de Deus, nós estamos aqui para sermos guiados pelo Espírito e cumprir um propósito eterno. Nós não podemos nos tornar reféns de qualquer tipo de ideologia, de instituição, de pensamento que não seja o Evangelho, não seja a direção do Espírito na nossa vida. Amém? E muitas vezes a igreja se tornou assim. Muitas vezes nós nos dividimos em denominações, uma igreja persegue outra. Eu estou falando dentro do cristianismo, eu estou falando aqui de muçulmano perseguindo cristão, cristão perseguindo judeu, não. Eu estou falando que dentro do cristianismo, da instituição chamada cristianismo, da religiosidade que se apresenta como cristã, católicos perseguiram os crentes da Reforma. Dentro da Reforma, cristãos perseguiram outros cristãos. Houve uma época, por exemplo, em que os batistas insistiam na pregação, os anabatistas, os batistas insistiam na questão do batismo, de não se batizar crianças, de se batizar novamente aqueles que tinham sido batizados como crianças, e outros evangélicos, reformados, insistiam que isso era errado e perseguiram, matavam cristãos porque pensavam diferente. Pessoas foram mortas afogadas porque defendiam o batismo, então já que você gosta do batismo, então vai morrer afogado. Isso, cristão fazendo isso contra cristão, gente. Né? E nós vivemos um tempo em que o mundo está cada vez mais pensando dentro de caixinhas, pensando dentro de uma ideologia, seja a ideologia política, seja uma ideologia religiosa, seja por fazer parte de uma tribo, de um grupo, e as pessoas seguem o que o seu grupo faz de uma maneira cega, sem conseguir discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E aqui nós vemos como isso aconteceu tantas vezes, o texto tão curto, nós vemos pouca coisa aqui, já vimos saduceus se levantando, já vimos os sinédrios se levantando, já vimos agora, vimos fariseus se levantando, vimos esse pessoal aqui da sinagoga dos libertos, e toda hora tem alguém pensando do seu jeito e seguindo uma doutrina, usando aquele que pensa diferente, que faz algo diferente, para dizer assim, se você é diferente, então você não merece consideração e a gente pode te perseguir. Nós, como cristãos, não podemos cair nesse pensamento de facção, nesse pensamento de divisão. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito, as pessoas precisam ver em nós não uma facção, não uma instituição. Eles precisam ver o amor de Jesus, a graça de Deus e o poder do Espírito na sua vida. Amém? Se você estiver andando no poder do Espírito, pregando o Evangelho, as pessoas vão ver isso na sua vida. Podem até te perseguir porque eles estão cegos, mas você vai estar glorificando a Deus. Amém? Eu vou seguir então aqui para o próximo capítulo, capítulo 7. E aqui eu não vou ler o texto todo porque existe uma extensa resposta de Estevão. Estevão responde àquele questionamento que foi feito, né? E ele começa a relatar desde a história inteira do povo de Deus, falando sobre, voltando lá até Abraão, falando sobre os patriarcas, falando sobre José, e mostrando como o povo muitas vezes perseguiu aqueles que estavam sendo fiéis a Deus e servindo a Deus. Ele fala sobre Jacó, ele fala sobre os patriarcas de uma maneira geral, sobre Moisés, e faz um discurso bastante longo, bastante bem firmado na palavra de Deus, né? Contando toda a história ali, então, que eles bem conheciam sobre o povo de Deus. E no final ele diz assim, olha, mas quando foi que vocês não perseguiram os servos de Deus? Né? Lá no versículo 52, Estevão diz assim, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes.
Ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. Não queriam ouvir, gente, de jeito nenhum. E unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Gente, esse capítulo inteiro aqui é uma ilustração real e maravilhosa daquilo que eu acabei de dizer. Quando Jesus veio, ele enfrentou dura oposição dos religiosos da sua época, dos fariseus especialmente. As pessoas apegadas à sua forma de ver as coisas, à sua forma de agir, à sua instituição, ao seu grupo, às suas tradições, não conseguiram ver, olhando nos olhos de Jesus, quem ele era. Insistiram na sua cegueira e perseguiram Jesus até o fim. Quando a igreja agora começa, acontece a mesma coisa. Estevão é um exemplo maravilhoso de alguém andando no Espírito. O texto diz: Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Estevão foi corretíssimo, consciente da palavra, pregou de uma maneira irretocável, contando toda a história dos patriarcas. Mostrou para eles quantas vezes o povo de Israel saiu da vontade de Deus e como eles precisavam abrir os seus olhos. O que o povo fez? Se revoltou a tal ponto que tapava os ouvidos, não queriam ouvir. É isso que a religiosidade faz, é isso que a ideologia faz, é isso que a tradição às vezes faz. Você precisa ser alguém como Estevão, que ama a Deus acima de tudo, que anda cheio do Espírito, que serve a Deus sem temer nada, mas não ser em nada parecido com o fariseu, em nada parecido com esses religiosos que eram cegos por uma tradição, eram cegos por uma maneira de pensar, por uma religiosidade, por uma ideologia. A gente não pode agir assim. Nós precisamos estar num nível superior, gente. E nós vemos nos nossos dias as pessoas se dividindo por pensamento político, se dividindo por placa de igreja, se dividindo dentro de uma mesma denominação, porque um grupo vai mais para cá, outro grupo vai mais para lá. A gente vê pessoas se dividindo, às vezes, dentro de uma comunidade local, se levantando uns contra os outros, incapazes de ouvirem e atenderem a um conselho de sabedoria. Quantas vezes, gente, uma das coisas que a gente faz como pastor é administrar conflitos. E às vezes surge um conflito em que as pessoas estão se dividindo, têm pontos de vista diferentes. Alguém está querendo defender uma maneira de agir que ele entende ser certa e outra pessoa vem com outro pensamento. A gente procura mostrar as coisas segundo a palavra de Deus, segundo uma direção do Espírito, e tem gente que é resistente. Resistente. Não admite ser confrontado nem mesmo pela palavra de Deus. Quando você mostra na Bíblia algo para a pessoa, ela diz assim: não, Deus falou comigo. Deus disse comigo que é assim, Deus disse comigo que é para ir embora, Deus falou para mim e ponto. E as pessoas se arvoram os únicos conhecedores da vontade de Deus e não se dobram nem mesmo diante de uma administração séria, bem feita, pautada na palavra. Quantos problemas, quantos conflitos, quantas divisões acontecem na igreja de Jesus, gente. Pessoas que vão embora da igreja brigadas porque simplesmente não concordam com o que está acontecendo, com as mudanças. Eu vi, uma das coisas que me dá tristeza é ver pessoas dizendo assim: a igreja cresceu demais, eu tenho saudade de quando a igreja era pequena, eu vou embora porque eu vou procurar uma igreja diferente. Quer dizer, Deus operando, o Espírito fazendo a igreja crescer, mudando as coisas, e as pessoas dizendo assim: não, eu preferia antes de mudar, eu não quero que mude, eu quero que seja do jeito que eu gosto, do jeito que me agrada, eu prefiro aquela comunidade pequenininha e tal, eu prefiro desse jeito, e resistindo ao que Deus orienta.
resistindo à obra que Deus está fazendo. Deus fazendo a igreja crescer, Deus nos incomodando, mudando a nossa maneira de agir, abrindo coisas novas para a gente, como aconteceu com a IA Church aqui na pandemia. Mudamos o nome da igreja. Tem gente que vai ficar pegada a isso. Ah, não, eu gostava do nome antigo. Eu gostava do lugar antigo que a gente estava. Eu gostava quando a igreja era assim. Eu gostava... Não interessa o que você gosta. A gente precisa deixar o Espírito de Deus conduzir nossa vida. Amém? Nós temos que ser servos de Deus. E aqui a gente vê esse exemplo tremendo de Estevão. Tanta gente bitolada por uma religiosidade, incapaz de ouvir, tapando os ouvidos porque não queria ouvir. Esse negócio, tapar os ouvidos significa o seguinte: eu estou vendo que o cara tem razão, eu vou tapar os ouvidos antes que ele me convença. Tapar os ouvidos significa você fechar o seu coração contra a admoestação que estava sendo dada. E muita gente hoje em dia tem sido assim, tentando criar o Evangelho à sua imagem e semelhança. O Evangelho segundo José Luiz, o Evangelho segundo o João, segundo Maria. Não. Nós precisamos seguir a Deus segundo a sua vontade. Amém? Estevão era um homem cheio do Espírito, conhecedor da palavra, serviu a Deus com fidelidade, teve esse privilégio de, no momento da sua morte, ver os céus abertos, ver a glória de Deus, e viu Jesus antes de morrer, gente. Ele viu a glória de Deus e viu a Jesus que estava à sua direita. E ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Que coisa maravilhosa, que experiência tremenda. Quantas pessoas na história tiveram uma experiência desse nível aqui? A Bíblia não nos relata outros assim que viveram algo tão maravilhoso, tão fiel, tão cheio de Espírito, e mesmo sendo perseguido, sendo afrontado, não perdeu nada da sua experiência com Deus, da sua vivência, não entrou na carne, não saiu do Espírito naquele momento, não reagiu de uma maneira humana. Ele simplesmente teve uma visão do céu aberto, viu a Jesus antes mesmo de morrer, e mais ainda, deu um exemplo de alguém que realmente se parece com Jesus. Olha a oração que ele faz no final: Senhor, não lhes imputes esse pecado. O cara morrendo, sendo perseguido, apedrejado, e ele diz assim: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Quantos de nós aqui temos esse nível de maturidade, de vida com Deus, hein? Essa oração é exatamente o que Jesus fez ali na cruz, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes esse pecado. Estevão está aqui agindo como alguém que realmente é discípulo de Jesus. Ele está expressando uma vida com Deus tão profunda, o caráter de Cristo está tão impregnado nele, que ele simplesmente repetiu as mesmas palavras, a mesma atitude de Jesus, que na hora da sua morte liberou o perdão para as pessoas que o estavam apedrejando, o estavam perseguindo naquele momento. Tem gente que diz assim: não, esse negócio aqui foi muito sério, me magoou demais, talvez daqui a um mês eu perdoe. Talvez daqui a um ano eu consiga perdoar. Estevão perdoou enquanto estava sendo apedrejado. Ele perdoou antes mesmo de conseguirem matá-lo, ele perdoou aqueles que o matariam. Ele andou com Jesus, ele demonstrou uma vida cheia de Espírito na maneira como serviu, na maneira como vivia e até na hora da sua morte. Isso aqui é muito mais poderoso do que qualquer forma de religiosidade, é muito mais poderoso do que qualquer instituição, é muito mais poderoso do que qualquer ideologia. Isso aqui é vida com Deus e é o que nós precisamos expressar na nossa maneira de viver. Amém? Essa campanha que nós estamos fazendo aqui é para desafiar você a ter intimidade com o Espírito. Se você quer um exemplo do que é intimidade com o Espírito, leia 500 vezes esse texto aqui, esse capítulo 7, e veja, se inspire na vida de Estevão e diga assim: Deus, eu quero ser alguém marcado pela tua presença, pelo teu amor. Eu quero ser alguém com sabedoria na palavra, como Estevão foi, alguém que não é impactado, não é transformado pelos ataques que vêm de fora, mas alguém que tem uma realidade interior tão profunda que impacta os que estão à minha volta. Amém? Vamos lá para o capítulo 8. Eu acho que o meu limite de tempo aqui, eu acho que já está acabando, né? Já são 11 horas e a gente precisa encerrar a live antes que ela caia aqui. O capítulo 8 então mostra Saulo consentia na sua morte.
e que grande perseguição se levantou contra a igreja, e houve então uma dispersão da igreja por causa dessa perseguição. E Saulo, o apóstolo Paulo, viria a ser o apóstolo Paulo, né? Ele vivia dentro dessa realidade que eu falei, ruim, de alguém bitolado por uma religiosidade, fariseu, zeloso. Ele achava que estava servindo a Deus quando perseguia os cristãos. E o texto depois vai falar de um outro homem que experimentou a comunhão com o Espírito Santo de uma maneira tão profunda, que foi Filipe. Ele foi até a cidade de Samaria e ali anunciava a Cristo. Multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, e ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Eu não vou ler o texto todo aqui, também é longo, a gente já está com o nosso tempo curto, né? Mas eu quero que você olhe para a vida de Filipe e veja mais uma vez. Depende de cargo? Não. O cargo de Filipe como diácono dava a ele essa unção? Não era o cargo de diácono que fazia com que ele pudesse fazer isso tudo. Era a comunhão com Deus no Espírito. Era o poder do Espírito Santo na vida dele. Ele fazia os textos até aqui falavam dos apóstolos fazendo milagres, curando, expulsando demônios. Agora você vê Filipe, que não é um dos apóstolos, foi eleito um diácono e fazendo as mesmas coisas. Então eu quero dizer para você, o poder de Deus não está limitado ao passado, o poder de Deus não ficou encarcerado no livro de Atos, ele permanece hoje. O livro de Atos começa a contar o que o Espírito Santo faz na história da igreja e ele continua fazendo até hoje. Não existe nenhum motivo para alguém crer que isso aqui ficou confinado a esse tempo. Deus está presente hoje na sua vida, Ele é poderoso, Ele é sábio, Ele derrama dons como derramou no passado, Ele levanta pessoas, tendo elas cargos na igreja ou não, tendo títulos ou não, Ele levanta pessoas que estão com o coração aberto. Filipe é mais um exemplo de alguém que com intimidade com o Espírito operou milagres, levou o Evangelho a muitas pessoas, uma multidão de pessoas se convertendo, se arrependendo dos seus caminhos e crendo em Jesus através da sua vida, e tudo isso está disponível para nós também. Direção do Espírito, unção do Espírito, para que vivamos uma vida cheia, uma vida que agrade a Deus, uma vida marcada pela presença do Espírito Santo. Eu quero desafiar você, leia esses textos, leia com calma. Eu às vezes estou correndo um pouco aqui por causa do nosso tempo, mas leia com calma, estude esses textos, deixe Deus falar com você e deslimitar a sua vida. Você não está limitado, não pode estar limitado por um pensamento religioso, por uma visão facciosa, sectária. Você precisa ser cheio do Espírito e abençoar multidões. Tem multidões precisando de você hoje. Tem multidões precisando do amor de Jesus hoje. Tem multidões precisando do poder de Deus hoje. Isso está disponível para a tua vida. Cultive essa intimidade com o Espírito. Busque a Deus. Aproveite esse impulso que a igreja está dando, fazendo os vídeos, lives, as reuniões por Zoom, te dando uma orientação de textos para você ler durante a semana. Busque a Deus. Você vai ver quantas coisas Deus pode fazer na sua vida, muito mais talvez do que você já experimentou até aqui. Amém? Eu vou encerrar agora então. Quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida, que você seja impactado não somente hoje, mas durante todas essas 7 semanas que estamos buscando a Deus juntos, buscando intimidade com o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos vocês.